Bem, pessoal, boa noite, né? Ou bom dia, ou boa tarde, o horário que você estiver assistindo o vídeo. Aqui é o professor Rômulo. Essa aula aqui é de Literatura Portuguesa 2 da Universidade Federal de Rondônia. Um abraço aí aos alunos da turma de Literatura Portuguesa 2. Um abração, sexta-feira. E hoje a gente vai falar de romantismo. E já está na tela aí o material. Eu vou pegar um material introdutório, né? O Maçom Moisés. O Maçom Moisés, ele tem um caráter histórico, mais ou menos um Afrânio Coutinho aqui da literatura brasileira, mas o Maçom Moisés também trabalha literatura portuguesa, também trabalha literatura brasileira. E a gente vai falar um pouquinho do romantismo em Portugal, e a gente começa aqui falando que ele é originário da Escócia e da Alemanha, né, o romantismo. Então a gente tem lá Goethe, com as desventuras do jovem Werther, um romance que mudou, né, a história da literatura, uma vez que trouxe uma subjetividade, trouxe um relato individual, né? Uma idiosincrasia muito grande, onde esse jovem ele é assolado, né, pela sua subjetividade e acaba escrevendo uma carta, né, suicida e comete suicídio e afeta a Alemanha inteira. Nós temos Fausto também, do Goethe, e a influência da Escócia nesse romantismo europeu que invadiu a Espanha, invadiu a França, a Inglaterra, e a Inglaterra teve um romantismo muito especial, com uma característica gótica, com uma característica mais forte pela noite, né? E aí a gente vai falar um pouquinho aqui primeira aparição do romantismo, a primeira classificação do romantismo em Portugal foi do poema Camões, do Almeida Garrett, em 1825, mais ou menos um pouco próximo aqui do nosso 1832, que é Suspiros Poéticos e Saudades, aqui do romantismo brasileiro. E o término do romantismo ele acontece mais ou menos em 1865, né? Como se fosse fácil assim, determinar quando inicia e quando começa um período. É importante anotar aí, quem estiver aí anotando, que nós temos 40 anos de período de romantismo e nós temos três características principais assumidas, né, pela estética romântica, parecido com o Brasil. Então, a primeira, e que ainda permanecem atuantes, alguns valores neoclássicos. Então, a gente sabe que nós tivemos um arcadismo, ou neoclassicismo em Portugal, principalmente por Boccagi, e ele faz levemente essa transição dos valores da Arcádia Lusitana, que já tem vídeo material que eu vou subir sobre a Arcádia Lusitana, muito importante entender a Arcádia Lusitana, que é essa imitação dos valores clássicos, imitação mesmo. E aí a gente tem uma atenuação desses valores com leveza, feito por Garrett, né? Então essa primeira fase, nós temos três fases então românticas. Então essa primeira fase romântica aqui, ela basicamente, essa primeira aqui, ó, ela está ligada aos valores neoclássicos. Então ela ainda é uma transição muito forte do que tinha sido feito de poesia dentro de Portugal. E aí a gente tem o Almeida Garrett, o Alexandre Herculano e o Castilho como três representantes. Nós vamos nos dedicar mais ao Garrett e ao Alexandre Herculano. O Almeida Garrett, ele vai produzir essa primeira fase ela vai de 25 a 38, é uma fase basicamente curta, de suavização do neoclassicismo. É onde a Garrett publica a obra O Poema Camões, um poema muito extenso, muito interessante, que depois a gente vai comentar um pouquinho sobre ele. Tá? Nós também tivemos uma segunda fase em Portugal, que foi chamada ultrarromantismo. Né? Natural que esse ultrarromantismo tenha chegado até Portugal, porque esse ultrarromantismo está ligado ao Lord Byron na Inglaterra. Então a gente tem essa presença desse ultrarromantismo, esse exagero à noite. Aqui no Brasil a gente tem muito forte o Álvares de Azevedo, os poemas que estão ligados à morte, os poemas que estão ligados à noite, à existência conturbada e tudo mais, tá? E com o seu livro de contos, né? Com seus contos avulsos e que são juntos, que é Noites na Taverna, que é sensacional, ligado a essa oralidade e tudo. Lá nós temos o Soares de Passos,
e principalmente o Camilo Castelo Branco, que é quem a gente vai também futuramente abordar um pouquinho mais, tá? Então ele vai entre 38 e 60. Nós temos uma terceira geração romântica, que se opera a transição para o realismo, né? E é representado sobretudo por João de Deus e João Diniz, que vai pegar o finalzinho aqui dessa década de 60 do romantismo português, né? Então a gente tem 3 gerações. Primeira geração, que é uma geração oriunda do neoclássico, uma segunda geração que é ultrarromântica, e uma terceira geração que ela está já ela está transitando para o realismo, ok? O romantismo português ele vai acompanhar as linhas gerais. Então, aqueles mesmos, a gente vai dar uma olhadinha ali nas linhas gerais, quais são as linhas gerais do romantismo, né? Mas a gente pode resumir aqui, primeiramente. Primeira coisa, como essa ruptura urgente do verso clássico. Então, há uma ruptura urgente do verso clássico, aquele verso bem estratificado, ele é rompido. As temáticas mitológicas também são rompidas. O tipo de formato, epopeia, tragédia, o drama é rompido. E aí a gente tem outros formatos, que é o romance, e os próprios contos, como tem Álvares de Azevedo, por exemplo, os mini-contos. Então a gente tem mudanças na forma e no gênero, esse já é primeiro. E na temática, as mudanças são muito grandes, porque as temáticas elas vão sair um pouco da lucidez greco-romana, da clareza, e vão cair exatamente onde? Vão cair na noite, vão cair na morbidez, vão cair na morte de modo geral, né, nesse amor, nesse sentimento individual, né, que tem bases filosóficas lá no Rousseau. E esse individualismo, que também está ligado à classe burguesa, ele tem como religiosidade o próprio cristianismo, né? Bem, a gente pode depois fazer outros comentários sobre esse romantismo aqui. Então vamos falar do Garrett. A vida do Garrett foi muito conturbada, o que mostra um pouco da literatura dele, exatamente dele ali, né? Essa conturbação dele, eu já discuti na outra aula, eu não vou me ater muito a isso, mas essa vida perturbada dele, ligada ao romantismo, quando a gente tem o indivíduo e a sua obra, a gente tem uma correlação muito forte entre o indivíduo e a sua obra, então ela reflete bastante na obra do Almeida Garrett, principalmente os exílios dele. Então ele vem falar um pouco disso aqui. E aí a gente tem um poema aqui que eu acho interessante a gente começar. Este Inferno de Amar, que é considerado uma obra-prima, porque ela vai tocar justamente no alvo do romantismo, que é o sentimento, o sentimentalismo exagerado. Esse sentimentalismo eu digo exagerado porque ele ultrapassa os limites do indivíduo e vai lá para as páginas, né, da poesia, né? Então quando a gente fala Este Inferno de Amar, e vamos dar uma lidinha aqui para a gente entender um pouquinho como seria esse poema romântico. Então, ele vai estar ligado aqui. Ajeitando o microfone aqui. Este inferno de amar. Este inferno de amar, como eu amo, quem me opôs aqui na alma, quem foi? Esta chama que alenta e consome, que é a vida e que a vida destrói. Como é que se veio a atear? Quando? Ai, quando se há de ela apagar? Eu não sei, não me lembro. O passado, a outra vida que dantes vivi, era um sonho talvez, foi um sonho, em que paz tão serena dormi. Ah, que doce era aquele sonhar, que me veio, ai de mim, despertar. Só me lembra que um dia formoso eu passei, dava o sol tanta luz, e os meus olhos que vagos giravam, e seus olhos ardentes os pus. Que fez ela? Eu que fiz? Não sei. Mas nessa hora a viver comecei. Então a gente tem aqui alguns elementos românticos nítidos, né? O tormento do amor, o amor como algo incontrolável, este inferno de amar. Então o amor como uma força pulsante incontrolável e acima da razão. Esse sentimento é maior do que a razão, isso é nítido aqui. O formato do poema também, o formato desse poema, a gente já sai um pouco do soneto clássico, ou do tipo de verso clássico de Portugal, a gente já vai para um tipo de verso um pouco mais aberto, com estrofes aqui
de 6 versos. Então a gente tem este inferno de amar com meu an, quem me pôs aqui na alma, quem foi? Esta chama que alenta e com som, que é a vida e que a vida destrói. Então a gente está com 10, a gente continua com 10 decassílabos, mas decassílabos mais soltos dentro da métrica de dentro. Principalmente com esses apostos, né? Claro que na poesia clássica também a gente vai ter bastante aposto. Mas a voz, a interjeição é uma forma do romantismo. E é interessante anotarem aí uma coisa que é característica, que aí muita gente fala, o poema romântico é um poema do ó, né? E é realmente um poema do ó, porque essa interjeição, ela tem duas características muito importantes que vocês devem e podem anotar aí. A primeira característica é justamente a deixar afirmado o eu, o subjetivo, né? Então a poética clássica ela jogava tudo para o nós e para o geral, para o universal, para um ser universal, para o todo. E o romantismo ele vai jogar para o eu. Então essa forma de interjeição ela vai quem me pôs aqui na alma, né? Era um sonho, talvez foi um sonho. Em que paz tão serena dormir? Oh, que doce era aquele sonhar. Quem me veio, ai de mim, despertar? Então, essa imersão também no amor, né? Como forma de fuga, de resistência desse mundo conturbado, também é um elemento muito forte. Que, claro, que vai trazer aí uma série de complicações do sentimento. Então, essa coisa do sonho também é muito forte, porque é uma coisa do sonho submerso, né? Da fuga. E essa fuga é natural, que depois ela vai desembocar no ultrarromantismo. Aqui a gente ainda está falando só da primeira geração, né? Que é o Almeida Garrett e o Alexandre Herculano. A gente está falando do primeiro momento, mas isso vai desembocar no ultrarromantismo, no romantismo mais forte ainda, né? E a outra coisa que eu falei a respeito do eu, a interjeição busca um tu. Ela busca um indivíduo por trás. Então ela vai tentar encontrar esse indivíduo que está por trás do poema, esse leitor, que é vocês, que sou eu, que é o público português, que é o público brasileiro, que é o leitor. Esse ser aí virtualizado, mas que é potencializado na hora que você escreve. Então, basicamente, a gente tem essa primeira noção nesse poema aqui do Almeida Garrett. Então, a gente pode ver outros aqui, por exemplo, Não Te Amo, o tema presente, né? Não te amo, quero-te. O amor vem da alma. E eu na alma tenho a calma do jazigo. Olha aqui que interessante. Ai, não te amo, não. Não te amo, quero-te. O amor é vida. E a vida nem sentida, a trago já comigo. Ai, não te amo, não. Então, essas marcas daquilo que eu falei das duas características, o ai interjeitivo, buscando esse sujeito, porque o romântico ele é muito autocomiserativo, ele busca muita piedade, ele busca o amor próprio, ele tem um amor próprio muito grande, ele é um pouco individualista, ele é um pouco ególatra, né? Então ele está sempre buscando, tentando resgatar isso aí. E buscando também algum leitor como sujeito aí de ombro amigo para escorar e falar o que ele tem que falar, né? E ele diz, ai, não te amo, não. E esse jogo aqui é muito interessante com a linguagem, né? É que pela primeira vez você sai daquele verso típico clássico e você busca outros elementos de enunciação aqui, esse jogo, né? Ai, não te amo, não. E só te quero. Então a gente vê uma coisa carnal aqui, né? Uma coisa carnal muito interessante aqui. De um querer bruto e fero, que o sangue me devora, não chega ao coração. E essa velocidade do romântico também, essa coisa do sangue do coração, essas imagens são muito legais do romantismo, tem muito a ver com o jovem. O que o neoclassicismo valorizava a maturidade, o romantismo valoriza a juventude. Essa característica é muito interessante a gente perceber. Tanto que os poetas românticos todos eram muito jovens, eles tinham voz para falar, porque normalmente o jovem era visto ainda como inexperiente no mundo clássico.
né? Não tinha aquele conhecimento de Ovídio, Virgílio, né? E tudo mais. E aqui não, aqui né, você desvincula disso, você tem uma arte mais burguesa, mais individualista e mais jovem também, né? Então isso aqui são algumas coisas legais aqui para a gente poder. Então uma coisa que é muito importante aqui, ó, pegando aqui, ó, barca bela, né? Barca bela. Pescador da barca bela, onde vás pescar com ela, que é tão bela, ó pescador. Não vês que a última estrela no céu nublado se vela? Colhe a vela, ó pescador. Então ele faz uma brincadeira paronomásica aqui com as duas velas, né? O vela de velar, vela de barco, né? E ele faz a brincadeira com esse ela, com esse som, com essa vogal aberta, né? E com esse lhó aí, ele brinca com isso. E também ele tem formatos, você está percebendo que aqui, ó, em 1825 para frente, o formato muda. A gente tem pescador da barca bé, onde vás pescar com é. Você já tem 7. Aí você já tem o quê? Quando você pega isso aqui, você vai ver que você já tem 7. E, meus alunos queridos do coração, o que são 7? São chamados redondilhas maiores. E o que são as redondilhas maiores? Versos para cantar, versos cantados. E quem cantava versos, na época medieval, versos menos sofisticados, versos mais populescos, né? Então a gente está falando aqui já da interferência medieval aqui, das cantigas aqui dentro, né? Então você vai, se eu não tenho a memória, porque o romantismo ele também é uma coisa boa para anotar e importantíssima. O romantismo ele sempre busca pela memória, né? Ele resgata muito, o romântico ele resgata muito a memória. Então quando você faz isso, você resgata aqui tem que resgatar alguma coisa, em vez de você resgatar lá o medieval, o clássico, você vai e resgata o medieval, né? Você resgata as cantigas. É uma forma muito interessante da gente perceber isso aí, tá? Então as redondilhas maiores, beleza? Essa dicasinha aí importante, você está estudando romantismo. Não conte aqui, viu que tem 7, já é o romantismo buscando herança medieval, abandonando um pouco a herança clássica, sabendo que o medieval é justamente aquele espaço das cantigas, né? E tem isso aí, ok? Beleza, muito bom. Legal, eu queria outra coisa aqui para falar para vocês. Quando a gente fala de folhas caídas, que é um clássico, né? Que é um clássico do Garrett, a gente também tem que buscar e tentar entender, tentar relacionar com o Walt Whitman. Então eu vou abrir aqui a internet, vou pesquisar aqui para vocês aqui. Ajeitar meu microfone. Deixa eu pesquisar aqui o Walt Whitman, um poeta que tem um livro com um nome muito parecido, que é Folhas na Relva, né? Ó, o Walt Whitman. E aí é legal a gente pegar o Walt Whitman, porque o Walt Whitman, deixa eu pegar o Walt Whitman aqui, não sei, vamos pegar aqui qualquer referência aqui só para vocês entenderem. Posso pegar aqui na Wikipédia, não tem problema nenhum, só para vocês entenderem, ó, para provar para vocês. Ele nasceu em 1819, então ele já pega e morreu em 1892. Então ele é nascedouro no meio do movimento romântico no mundo. E ele é americano. E ele escreveu uma obra muito importante, que é Folhas na Relva. Deixa eu pegar aqui. Folhas de Relva, melhor dizendo, né? Folhas de Relva. Olha aqui, ó, Folhas de Relva. Vamos dar uma olhada. É bom que a internet a gente pode pegar aqui, ó, tá R$ 27,00. Essa versão aqui tá R$ 49,00 de Folhas de Relva. E é legal, né? Nós temos aqui, ó, Folhas. Ele é um poeta que... Qual a característica do Walt Whitman? A simplicidade, ele desceu o verso
ao mínimo possível. Ele é considerado um revolucionário. Paulo Leminski era apaixonado pelo Walt Whitman. E ele está ali nesse cenário romântico. Quando o romantismo estava pegando fogo, ele estava lá com seus 20 anos. E ele publicou esse romance. Deixa eu pegar a data da publicação desse romance. Quando que Folhas de Relva foi publicado. Tudo nasceu, pessoal, do meu comentário a respeito do Folhas Caídas do... Olha aí, ó, Folhas de Relva, Folhas Caídas. Folhas de Relva, Folhas Caídas. Né? Tem uma... Deixa eu só pegar aqui, ó, Folhas de Relva aqui. Eu vou pegar qualquer lugar aqui, só para lembrar a data da edição do Folhas de Relva aqui. Né? Só para a gente poder ter aqui uma ideia da edição dele. Ele foi publicado... Não vai ter aqui, eu acho. Tá, deixa, não tem problema. Depois eu vejo aqui a publicação. Só para a gente fazer uma relação aqui, gente, você aí, aluno, de Entre Folhas de Relva, você que gosta de uma poesia simples, uma poesia lá na origem, uma poesia que pega um imaginário natural. Então, leia o Walt Whitman, uma indicação maravilhosa. Folhas de Relva é sensacional, tá? Os Estados Unidos produziu, gente. Anthony Keats, a gente produziu gente muito boa, tá? Beleza, então vamos ver aqui. Ó. Essas 3 composições, aqui vamos fazer o que o Massot fala a respeito desses versos que a gente disse em cima. Essas 3 composições, porventura, obras-primas da lírica de Garrett, são todas de Folhas Caídas. Ó. Retratam luminosamente suas qualidades e defeitos como poeta. Olha que bom. Observa-se que representam, em relação com a poesia arcádica, um salto. Garrett leva adiante o gesto com que Bocage procura dessacralizar o ato poético. A confissão cumpre-se plena e desinibida. Confissão, né? Legal isso, que é aquele que eu falei para vocês, né? O eu pulsante. Então, muito bacana esse eu pulsante aqui. A sinceridade parece ocupar o espaço útil dos poemas. O sentimento, no caso amoroso, predomina. O eu mostra-se ou finge mostrar-se tal e qual. O poeta narciso e ególatra, lembra que eu falei para vocês? Ele é sempre o centro de tudo. Reflui para dentro de si. A mulher emudecida ou ausente inspira paixão ardente. O ritmo do verso ganha um andamento coloquial ou mesmo popular, à beira de transformar-se em prosa versificada. Tudo isso são novidades românticas. Olha que legal, ó. O ritmo do verso ganha andamento coloquial. Gente, vocês lembram, ou se vocês ainda não estudaram aí quem está assistindo, que esse andamento coloquial ele vai dar lá no modernismo. Ele vai dar lá no modernismo no mundo, tá? A partir do século XX. Bem interessante isso aqui. Ou mesmo popular. Ó. É claro que o romantismo vai buscar a natureza popular. Porque se o classicismo, que é o seu rival, ele vai buscar o arcadismo, ele busca a nobreza, é claro que o romantismo vai buscar o popular. Porque ele é a revolução burguesa, ele é a revolução do povo, entre aspas, né? Claro. E aí ele fala aqui, ó, exatamente, olha que visão, né? À beira de transformar-se em prosa versificada. Né? Por quê? Porque são versos que eles falam com a gente, meio que conversando, né, com a gente. Isso é legal do romantismo, essa quebra, né, com aquele ritual clássico ali. Tudo isso são novidades românticas, muito para a época, né? Para a época, isso aqui era demais, ainda mais Portugal, que leva muito a sério Camões, que leva muito a sério o clássico, que leva muito a sério, né, tudo que vem da Arcádia Lusitana. Isso aqui é um romper, né? Repare-se, porém, que o à vontade do poeta é relativo. Uma contenção de origem arcádica, ou o dom de pensar dialeticamente sentimento poético. Não te amo, quero-te. Coarta manifestação integral de sentimento subjacente no poema ou dele motivante. Então ele está querendo dizer aqui, pessoal, traduzindo isso aqui em moedas de 10 centavos, ele está querendo dizer aqui que não é tão simples assim, né? Se desligar do arcadismo, ainda mais sendo português, né? Ainda mais sendo poeta português. O português é muito ligado a isso, né? Então, legal isso aqui. Tá? Aí tem aqui uma coisa que é interessante, a projeção do autor com a obra. Tem-se a impressão de que o poeta pensa o sentimento experimentado realmente com a viscondeza da luz, em vez de... Minha cadeira que desceu. Em vez de pensar o sentimento depois que a imaginação o transfundiu em arte.
Seus poemas narram experiências vividas em lugar de sugeri-las ou transfiguradas pela ficção. Aqui a gente tem um movimento inverso. É uma tentativa de verossimilhança ou a própria verdade. Né? Daí certa pose. Olha que legal o que o Maçom Moisés fala aqui. Daí certa pose e a sensação de que para Garrett a poesia constituía simples instrumento de conquista amorosa. Na verdade, Garrett vale mais pela revolução formal que instalou em sua poesia que pelos achados de substância ou modos de ver o mundo e os homens. Bem, então o Maçom Moisés ele deixa claro aqui que a visão de Garrett do ponto de vista do conteúdo ela é fraca. Ela é fraca, né? Então não é algo assim substancial. Mas que o grande sacada do Garrett é justamente a porção formal, né? A parte do uso da linguagem, do uso dos versos e tudo mais. Né? Então a gente vai pegar um poema aqui, O Anjo Caído. Bonito título. Era um anjo de Deus que se perdera dos céus e a terra voava, a seta que lhe acertava, partira do arco traidor, porque as penas que levava não eram penas de amor. O ar queimado das salas lhe escalda, de suas asas o nível e o candor, e na frente arrugada lhe cresta a inocência infantil do pudor. E deixar tais delícias como esta, e trocar esse céu de ventura pelo inferno da escrava cidade, vender a alma em razão à impostura, e saudar a mentira em sua corte, ajoelhar em seu trono a vaidade, ter de rir nas angústias da morte. Olha que legal isso aqui, ó. Ajoelhar em seu trono a vaidade, que isso aqui é a moral romântica, e ter de rir nas angústias da morte. A moral romântica é justamente isso, a moral romântica é morrer para se purificar, o que tem muita relação com o cristianismo. Né? Morrer para voltar puro, né? O batismo. É bem legal isso aqui, tá? Bem legal mesmo. E aí ele vem, diz-lhe a Deus neste odar derradeiro, dize a sombra dos montes erguidos, dize-o ao verde do triste pinheiro, dize-o a todos os sítios queridos, desta ruda, feroz soledade. Paraíso onde livres vivemos, saudades que deles temos, que saudade! Ai, amor, que saudade. Verso fechamento tipicamente romântico. E o que é bem legal aqui, que essa temática da saudade, daquilo que foi ou daquilo que não foi. Legal anotar isso aí, pessoal. O romantismo ele também tem muito disso. O tema saudade é visto Gonçalves Dias, Gustavo de Magalhães, essa galera toda aqui do mal do século, que é a saudade do que foi e do que não foi, porque o que não foi? A idealização. Então o romântico está ligado a idealizar. Né? O homem romântico está ligado muito à idealização das pessoas, das coisas, do sentimento, da morte, dos espaços. É o preenchimento da realidade com ideias, com idealizações. Então isso é uma característica muito forte do romantismo. E aí, pessoal, sabendo a importância do Garrett aqui, a gente tem que anotar quais são as 3 obras fundamentais dele. Então nós temos Folhas Caídas. Nós pegamos alguns poemas de Folhas Caídas ali, muito bacana, tá? Com alguma tendência aí à leveza do romantismo. Então nós temos Garrett, que é o poema gigante, que eu já mostrei, tem aula, depois eu subi esse material aí, a respeito desse poema que é bem grande. Ele é um épico, de certo modo, né? Ele não é uma epopeia, porque ele não é uma história... Também é uma epopeia. Todo épico, de certo modo, tem o povo como herói, né? É um epos, né? Mas ele conta assim, alguns detalhes de Camões, relacionando a escrita de Camões com a vida de Camões, com o que Camões pensa do que os portugueses pensam dele. É um olhar muito original a respeito da escrita de Camões. São vários cantos, eu estudei o canto primeiro esses dias, recentemente, vou até produzir material sobre isso. Tem pouco material na internet sobre o Almeida Garrett, sobre Camões, mas tem ali eu fiz uma análise do primeiro canto, né, que a gente dá uma olhada no primeiro canto, é justamente esse Camões, esse ser camoniano, o que ele pensa a respeito do que pensam dele, né? E aí a gente tem a Frei Luiz de Souza,
que é uma peça teatral em 3 atos, né? Ela é em prosa, ela foi representada em 1843, então o romantismo gostava muito do teatro, e é muito legal a gente entender que o romantismo gostava muito do teatro porque é uma forma popular. E o teatro, as peças de teatro nas periferias dos grandes centros europeus, principalmente Inglaterra, por exemplo, pouco antes não, bem antes, eram cruciais para manifestações populares das pessoas. Então o romantismo tem essa veia popular, nunca esqueçam disso. O romantismo ele vai atrás do popular. O romantismo ele vai atrás do elemento popular. Ele deixa o clássico de lado, Karamutique, e ele vai buscar o elemento popular. E aí o teatro de rua, o teatro mambembe. E aí nós vamos lembrar de quem de teatro? Na história do teatro, na história da cenografia, na história da arte popular do teatro. Vamos lembrar de Shakespeare. Né? Shakespeare ele inicia todo esse trabalho popular com a dramaturgia. Então Shakespeare é muito valorizado pelo romantismo. Então é natural que os poetas românticos produzam obras. Essa Frei de Luiz de Souza é super legal, tem muita conexão. Eu acho que eu já comentei também, tem material aí que vai subir sobre isso, mas basicamente ela fala da tragédia Frei Luiz de Souza, que está ligado ao prosador, né, em torno da vida do prosador, que dá nome a isso aqui. Então, a história, o resumo é simples. Madalena de Vilhena e Manuel de Souza Coutinho haviam contraído núpcias, certos de que Dom João de Portugal, que é o marido de Madalena, né, Madalena arrependida, não tem? Fala assim, Madalena arrependida, né? Madalena, então, era casado com Dom João, rei de Portugal, só que ele desapareceu na Batalha de Alcácer Cibi, né, em companhia de Dom Sebastião, e sumiram. Nunca mais voltaram. E Madalena falou, não vou ficar para titia, vou casar de novo. Aí casa com Manuel de Souza Coutinho. Rola a lenda que ela já tinha um caso com Manuel de Souza Coutinho, já havia ali uma fera entre eles e tal. Só que o marido está vivo, demora muito tempo e ele volta. Né? Ele fica escondido sobre trajes de um romeiro, fiscalizando para ver o que Madalena fez. Só que aí ele vai e aparece. Aterrados pela surpresa, colhidos em pecado, os cônjuges buscam se libar-se do involuntário delito tomando hábito durante a cerimônia. Maria de Noronha, única filha do casal, morre a seus pés. Então, o que acontece? Como o rei chegou e pegou os dois ali, ele falou, meu Deus, o que a gente vai fazer, né? E acho muito legal isso aqui, desculpa a brincadeira aqui, mas uma analogia. Aconteceu aqui na minha região um caso de um religioso que foi pego num ato libidinoso, fora do casamento dele, e ele alegou que estava possuído pelo demônio, né? E nesse caso aqui a gente tem o inverso, como eles foram pegos em pecado, forma de se libertar foi falar assim, não, cada um, vamos ter o hábito, ou seja, vamos imergir na igreja, se purificar do pecado, morrer em Cristo, isso é típico romântico, né? Mas em vez de morrer na morte mesmo, morrer em vida. E aí o Luiz de Souza, né? Manuel de Souza, Coutinho, em vez de falar, eu vou morrer, né? Ele vai morrer em Cristo. Então ele vai ser batizado e virar frei. E o frei vira frei. Só que a filha, né? Ela acaba, nesse ato todo, ela acaba morrendo ali aos pés, né? A única filha do casal morre aos pés deles, né? É muito legal essa discussão aí filosófica da religião. Então tem todos os ingredientes, o Frei Luiz de Souza, ingredientes românticos interessantes. Então você tem a igreja purificando, você tem a traição, você tem o pecado, você tem o sebastianismo, porque ele sai e não volta. Aí você tem essa morte instantânea moral, né? Essa morte moral que a gente tem várias obras dessa morte moral. A gente tem Iracema, a gente tem na Lucíola, aqui no Brasil. Então essa morte moral, ela sempre existe aí. Pessoal, beleza? Então essa aqui é a parte sobre o Almeida Garrett. Espero que vocês tenham anotado aí. Vamos continuar nossa aulinha de romantismo aqui. Bem, pessoal, dando sequência aqui para a nossa aula, a gente vai pegar alguns conceitos mais profundos de romantismo. Eu usei o material aqui do Ginsberg, né? O romantismo do Ginsberg.
É uma obra legal que tem uma profundidade maior aqui pra gente, tá? E esse material, inclusive, é uma coletânea. E essa primeira parte aqui da visão romântica é do Benedito Nunes, tá? E aí a gente começa aqui pensando que a gente tem um Delacroix, a igualdade, liberdade e fraternidade. Eu acho que tem tudo a ver com esse movimento. O movimento romântico tem tudo a ver com o movimento liberalista, com o movimento liberal, que é justamente sair do absolutismo, que foi ali 1789, 1797, datas importantes ali, final do século XVIII para o século XIX. E aí, nesse momento, a gente tem novos valores liberais versus os valores da monarquia, que é a ruptura com o absolutismo. E isso dá um caráter muito importante para a sociedade europeia de um modo geral. Isso muda muito as coisas na Europa. Então, a partir disso, a gente tem o romantismo como um movimento literário natural dessa liberdade, né, que povoou a Europa inteira. É natural que a gente tenha uma mudança política tão grande, uma mudança de ideário, e a literatura ela vai refletir isso aí. É claro que aqui o Benedito Nunes ele coloca para a gente aqui que o romantismo ele pode ser entendido de duas formas. Ele pode ser entendido de uma maneira psicológica, né? Ou seja, o que é essa maneira psicológica aqui que ele coloca? Diz respeito a um modo de sensibilidade do poeta e de quem consome essa literatura, do leitor também, e histórica, né? É claro, é justamente ligado ao movimento literário, histórico, político que ela está ligada. Então é legal essa abordagem. E aí, é claro que a gente vai ter uma coisa interessante aqui, que quando ele fala de categoria psicológica, ele está falando, e isso em Portugal também foi muito forte, ele está falando no sentimento como objeto da ação interior do sujeito, que excede a condição de simples estado afetivo. Então, é bom entender que não é simplesmente aqui, ó, o estado afetivo. Todo mundo tem estado afetivo. O que diferencia o romantismo de todo mundo é justamente quando ele diz aqui, ó, a intimidade, a espiritualidade e a aspiração do infinito, na interpretação tardia de Baudelaire. É o que ele diz de sentimento do sentimento, ou desejo do desejo. E a gente viu lá no Almeida Garrett agorinha, né? A ama porque te quero, ou eu te amo na mente, mas te amo no corpo. Essas ambivalências, né? O que a gente vai chamar aqui de sensibilidade romântica. Que é aquilo mesmo que se ensina na escola, né? O sentimento forte, o amor, o desejo, não foge daquilo ali. Às vezes a gente fala, mas o que é ensinado na escola a respeito do romantismo, sobre sentimentalismo exagerado e tal, é meio que simplório. Não, não é. Não é. Na verdade, é isso mesmo, tá? A gente está vendo aqui pelo Benedito Nunes e pelo Botica de outros pensadores aqui, alemães principalmente. E aí ele diz aqui, ó, que o antagonismos, né? Ó, experiência conflituosa, conflitiva aguda, né? Tende a reproduzir-se indefinidamente à custa dos antagonismos insolúveis que a produziram. Então o romantismo ele tem binômios, né? O que é binômio? Duas coisas. Então ele tem o binômio vida e morte, ele tem o binômio fé e luxúria, né? Pecado e prazer. Então é natural que o barroco também tem. Mas isso não era exclusivo do barroco? Não. Isso é exclusivo do ser humano. A forma como isso é expressa é que difere. O barroco expressava essa ambiguidade por meio de camadas, de cascas, né? Não ia direto ao ponto. O romantismo coloca-se como sujeito, como ser ali vivendo isso aí. É diferente, né? Legal isso aqui. Então essas contradições são muito importantes. É legal abordar isso aqui, ó. Quais são as matrizes filosóficas, né? De onde veio a visão romântica. Eu vou usar esse parágrafo aqui para falar dessa visão filosófica, mas eu vou falar da visão também filosófica do ponto de vista social. Então a gente tem aqui, ó, da visão romântica, foi muito baseado nesse filósofo Fichte e o Schelling, Metafísica da Natureza, né? E filósofo Kant, né?
o realismo mágico de Novalis menos o idealismo de Hegel, né? Então ele coloca basicamente os filósofos Kant, Fichte, o Schelling, né? E aqui ele vai colocar, ó, não se deverá, contudo, identificar a visão romântica no mundo com a filosofia do romantismo, que designa o conjunto dos sistemas idealistas e das doutrinas posteriores a Kant, inclusive a teologia sentimental do Schleiermacher, o realismo mágico de Novalis, menos o idealismo de Hegel. Por que ele coloca o idealismo de Hegel? Quer queira, quer não, o idealismo de Hegel é muito importante para o romantismo. A ideia de que tudo, o ideal, a ideia de que tudo é possível buscar uma fonte original, uma essência básica, que vem lá de não simplificando, mas que busca uma questão platônica, é interessante por quê? Porque o romantismo ele vai buscar esse amor inatingível, né? Ele vai buscar esse devir, esse vir a ser que nunca vem. Então, essa busca constante por um vir que nunca vem, mas que ele está sempre buscando, esse inalcançável, a utopia, né? Eu acho que está muito ligado às utopias. Né? O que é utopia? Aquele lugar que você busca chegar, aquilo que você busca que aconteça, aquele amor perfeito. Aí a gente está falando da perfeição, o sentimento, a ideia, por exemplo, do casamento para a vida inteira, o amor infinito. Né? Não o amor que seja eterno enquanto dure, mas o amor infinito, a existência de um amor infinito, a crença de que existe um amor eterno, de que existe esse amor, de que existe valores para sempre, né? O que existe valores puros, ideais, né? E aí uma coisa que é legal aqui, que a gente vai ter uma oposição ao pensamento iluminista. Enquanto o iluminista é racional, ele é enciclopedista, ele é uma intelectualidade de salão, forte, né? O romântico ele vai de encontro. Então, se o iluminista ele é um intelectual de salão, o romântico ele é um intelectual da natureza. Então, se o iluminista ele é um intelectual da nobreza, o romântico ele vai ser um intelectual que busca as etnias, que busca a raiz das coisas. Então a gente tem esse confronto. E esse confronto está muito ligado, inclusive vocês devem anotar aí, que seria bacana anotar, está ligado entre quando a gente pega o Rousseau, né, e o Voltaire. O Voltaire ele é dessa área iluminista e o Rousseau ele vai trazer o mito do bom selvagem, que foi amplamente comprado pela ideia romântica, né? Todo o indianismo que tem no romantismo brasileiro, a parte histórica, a parte da memória, a parte da pátria, a parte da nação, que o próprio Almeida Garrett comprou em Viagens na Minha Terra, esse livro meio memorialista, né? Meio diferente na época dos gêneros, né? Então, a gente tem esse confronto aí de ideias que isso é muito bom. Vocês, quem quiser se aprofundar, já vai vai conseguir entender isso aí, tá? Uma outra coisa muito interessante aqui é justamente isso também, a grande ruptura dos padrões clássicos, né? Então, aquilo que a gente vem discutindo já bastante, que é romper com esses conceitos clássicos, né? Com esses padrões clássicos românticos, padrões clássicos pelo romantismo. Então você tem lá aquela imitação toda. Eu tenho uma aula que eu falo disso, da Arcádia Lusitana, onde o pessoal, não, poema bom é o poema que imita Ovídio. Poema bom é o poema que imita o Virgílio. Então essa necessidade de imitação que o romantismo ele vem e contrapõe a esse padrão, né? Esse padrão clássico. Então ele diz, a grande ruptura dos padrões clássicos que projetou o romantismo como fenômeno da história literária e da evolução das artes. Foi o efeito mais exterior e concentrado de um rompimento interior e difuso no âmago das correlações significativas da cultura. Rompimento que se aprofundou ainda na primeira metade do século XIX, o que ele está querendo dizer aqui, traduzindo para a gente, né? Ele está querendo dizer que toda a ruptura externa que a gente viu no romantismo, ela é também basicamente... Olhando se o microfone está aqui, beleza. Eu tenho que ajeitar um jeito de fixar esse microfone aqui.
ela é, em certa medida, fruto da ruptura interna, do caráter psicológico. E aí ele vai dizer quais são as reações, né? O que estava acontecendo que de repente não dava mais certo e teve que vir um romantismo para quebrar. Então ele colocou, ó, o desenvolvimento da sociedade industrial, né? Essa sociedade industrial, ela cresceu, ela expandiu cidades, ela saiu um pouco do campo, né? E que foi crucial, né? Ele coloca aqui como elemento crucial. Agora ele coloca aqui também uma coisa que é importante, que eu acho muito importante, a questão do antigo regime e do liberalismo, que cria uma sociedade urbana com uma economia de mercado. Então, o próprio Almeida Garrett, ele era um liberal, ele foi famoso, foi político, ele foi um grande orador, vendendo as ideias liberalistas. O que é a ideia liberalista? Diminuir o Estado era visto como Deus, né, a religião, a corte, a monarquia, o sangue e Deus, né? Então, diminuir esse poder de tudo ser do Estado, toda a terra ser do Estado. O Estado o Estado empresta para você viver e você não é dono de nada, o que vai criar uma economia de mercado, talvez da burguesia. Então, a construção dos burgos, né, os burgueses que começam a vender, sai daquela monocultura, daquela indústria ali muito estagnada, indústria não, né, daquela agricultura muito estagnada, só produzindo ali aqueles produtos para subsistência, um pouco para o escambo, para troca e tal. Aí depois vem a economia de mercado, pessoas capitalizando, juntando moedas, especulando com essas moedas, emprestando, comprando produtos e tudo mais. Então, é muito interessante tudo isso. Esse movimento por trás do romantismo aí é um movimento na própria estrutura do mundo. O romantismo não é simplesmente uma coisa gourmet ou uma coisa, um acessório. Ele é a própria mudança do pensamento do mundo, onde entra vários fatores. O mundo está mudando, ele é apenas um sintoma disso, que é principalmente pela Revolução Francesa, que ela é pouco estudada, ela é explicada, ela é falada, mas ela é pouco aprofundada para que as pessoas possam entender a importância da Revolução Francesa como um marco histórico de mudança de um pensamento, né? E, claro que Portugal estava vivendo isso. Eu, às vezes, penso que talvez o Almeida Garrett não tenha tanta vontade ele não tenha tanta vontade de que essa mudança seja feita assim de modo rápido, porque Portugal está muito ligado à monarquia, Portugal está muito ligado à sua história. Então você pega, por exemplo, você pega Inês de Castro, a rainha morta, né? O quanto que essa história permeia a literatura portuguesa, o quanto que essa história está permeada. Claro que foi esculpida em mármore lá quando Camões fez, né, lá uns cantos retratando isso, mas você já tem todas as crônicas, e no romantismo, só para vocês terem uma ideia, essa história medieval de Portugal, ela é perscrutada. Alexandre Herculano vai estudar minuciosamente, Almeida Garrett também vai tentar trazer à tona essa história portuguesa, esses feitos portugueses, né, medievais. Então é difícil também, para certo modo, para os poetas que viveram sobre a égide monárquica, de repente, do nada, né, abandonar esse modo de cultura que era rural para um modo pré-industrial e também, de certo modo, abandonar a monarquia, né? E aí tem um trecho aqui que eu acho legal, que a estrutura social emergente dessas mudanças não oferecerá ao processo de individualização condutos abertos para a vida coletiva, tornada menos móvel e mais estranha como um mecanismo alheio à consciência, atrofiando a individualização à falta de reajustamentos internos. A vida coletiva contribuirá para a alienação, a introjeção, a subjetividade e a introversão das energias sublimares. Eu acho isso aqui legal porque lembra muito o romantismo londrino, né? Quando você pensa assim, a Revolução Industrial em Londres e as pessoas trabalhando nas fábricas, elas saem das fábricas muito tarde da noite, trabalham 10, 12 horas normalmente naquela época, elas vão para suas casas, chegam em casa, não tem energia elétrica, tem uma lamparinazinha, aquele clima úmido e lúgubre de Londres, né?
E aí elas têm aquela vida ali, vão comer uma sopa, alguma coisa quente, depois vão dormir, no outro dia vão trabalhar. E aquela vida. Então o consumo de literatura nessa época era grande e um tipo de literatura que espelhava essa individualidade clássica da burguesia, né, do burguês. Tanto o burguês que tem o poder financeiro, quanto o burguês que trabalha para esse poder financeiro através da industrialização. E aí é que vem uma coisa muito legal, que aí é que vem a, a literatura, um tipo de literatura da era vitoriana, eu vou pesquisar aqui para vocês aqui, que era uma literatura que você comprava nas bancas, né? Você comprava nas bancas. Olha aqui, ó. Vou pegar aqui a literatura, ó. O que foi os Penny Dreadfuls aqui, só para vocês entenderem aqui. A literatura gótica para as massas. Vou pegar qualquer uma, que isso aqui em todo lugar vocês acham, tá? Tô pegando um aqui só para projetar para vocês, porque eu lembrei aqui, ó. Então, no século XIX, ali, bem nesse momento da Rainha Vitória, nós tivemos muitos autores, né? Nós tivemos muitos autores e eles ficaram famosos, né? E o que seriam esses Penny Dreadfuls? Seriam romances vendidos nas bancas, né, de jornais, e que você pagava lá um penny, que na verdade era mais ou menos um valor que tinha, como se fosse um cordel, literatura de cordel inglesa na época, ficava pendurado nas bancas e você passava para casa, pegava, comprava para ler em casa. Então a gente tem vários Penny Dreadfuls aqui, ó. O primeiro foi publicado em 1836. E isso tem tudo a ver com o romantismo, entendeu? Em 1836, ó, Lives of the Most Notorious Highway Footpads, né? Vidas dos mais notórios salteadores de estiradas. Então era a vida de pessoas excepcionais, grandes aventuras, além de aventuras, grandes investigações policiais, um pouco de violência, e aí que foi também encambando para o terror. Ó, os autores, deixa eu subir aqui para vocês, para eu mesmo não me atrapalhar. Os autores possuíam pelo menos 10 histórias diferentes de circulação e eram pagos um penny por linha. Ou seja, olha que interessante, eu já nem sabia dessa informação. Eu sabia que eles pagavam um penny para comprar a obra, mas ó, aqui é um penny por linha. Então, quanto mais linhas eles escrevessem, mais eles ganharam, esses escritores ganhariam, né? Então era uma literatura de best-seller, dentro do romantismo londrino. Então eu estou falando do modo de vida individualista, eu estou lembrando dos Penny, né? E a gente tem pennies famosos. Ó, nós temos pennies de vampiros, né? Havia a literatura dos garotos perdidos. Bem, eu não vou continuar aqui porque não é o nosso objetivo, mas interessante a gente ligar que essa individualização aqui, ela está marcada. Quando a gente pensa nessa individualização, a gente lembra de Londres, né? E lembra dos Penny Dreadfuls lá, que eram muito interessantes. Esse tipo de literatura popular que só fomentava o tipo de vida bem fechada que eles tinham. Tá? Pessoal, então, só pra gente... E um outro ponto que eu queria abordar com vocês aqui é o seguinte: quando a gente fala do Almeida Garrett, a gente lembra também de um romance Viagens à Minha Terra, né? Então, quando a gente pensa em Viagens à Minha Terra, nós estamos também falando um pouco da história. Nós estamos falando um pouco da história do romance. Porque o romance no formato que vocês conhecem, esse formato em prosa que vocês conhecem, ele surgiu no romantismo. E Viagens na Minha Terra, voltando aqui para o Maçom Moisés, ele tem uma coisa legal que a classificação dela ela é um pouco incerta. E me lembra um pouco lá na frente, em 1909, aqui no Brasil, Os Sertões, do Euclides da Cunha. Então aqui é uma obra meio mista de jornalismo, literatura de viagens, diário íntimo e prosa de ficção. Foi publicado em 1846.
né? E o fio narrativo compõe-se de uma viagem levada a efeito por Garrett em 43 entre Lisboa e Santarém, a convite do político Passos Manuel. Repartida em 49 capítulos, como escritos ao sabor da viagem, a obra relata as peripécias ocorridas entre aquelas duas cidades e reflexões que elas desencadeiam na mente do viajante. Então, uma literatura de viagem, eu particularmente gosto muito de literatura de viagem, sou fascinado por isso. Tenho minha obra favorita, que é On the Road, do Jack Kerouac, que é uma literatura de viagem, de certo modo. Então, a obra Viagens na Minha Terra, ela também inaugura em Portugal esse formato, claro, né, a gente tem oficial, esse formato de romance, né, esse formato de prosa, e que é a obra que vocês estão lendo, quem é meu aluno na Literatura Portuguesa 2 aqui da Universidade Federal de Rondônia está lendo essa obra, e você aí que está assistindo essa aula eventualmente aqui no canal, Teolitérias, de repente quiser pegar para ler, vale muito a pena, além de você estar incluindo conhecimentos de literatura portuguesa dentro aí do seu arcabouço literário. Pessoal, bem, encerro por aqui. Hoje estou gravando na sexta-feira. Quem estiver assistindo aí pode ter assistido na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Se coincidentemente estiver assistindo na sexta, bom final de semana para os meus alunos aí, para todo mundo que acompanha o canal Teolitérias, que acompanha as aulas. E abraços, e estamos construindo mais conteúdos de literatura portuguesa e construindo mais conteúdos de literatura brasileira aqui. Abraço para todo mundo e bons estudos.